CSI da comunicação. E você vai entender o que é CSI da comunicação quando nós discorrermos aqui sobre esse assunto. Comigo hoje, Milena Nunes. Milena Nunes é advogada. Milena Nunes é também especialista em comunicação, porque não existe advogado que não seja especialista. Falar, né? Ele tem que saber. Exato. Não é só falar, né? É se comunicar no Sim. sentido de persuasão, é muita coisa, né? Eu não sou advogado, mas já trabalhei em perícia aeronáutica e muitas vezes participei de audiência, inclusive falando, ali se apresentando para o juiz, para o promotor, muitas vezes acompanhando aí o advogado, melhor, em inquérito, delegado e também advogado. Como montar uma estratégia de persuasão, não de enganação, não de manipulação, não de enrolação. Então, eu uso essa concepção de CSI da comunicação e o meu objetivo é apresentar esta concepção aqui, porque eu uso toda essa experiência dentro do nosso curso de comunicação e oratória. E vamos ver o que nós tem. O soft skill. Eu tenho assistido algumas palestras na área do empreendedorismo, e uma pergunta que é feita pelo entrevistador, ele sempre pergunta qual a melhor qualidade, o que mais você requer na contratação. E eles falam que eles usam essa expressão, soft skill, que é habilidade comportamental. Sim. E dentro da habilidade comportamental, que se a pessoa é calma, nervosa, dentro dela, a comunicação é mais importante. E hoje existe uma premissa: as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e demitidas pelo comportamento. Sim. É muito comum isso. E essa habilidade, eu sou formado em Direito, dei aula, eu não vi, Milena, não sei se você viu, por onde você passou, essa habilidade sendo desenvolvida, trabalhada não estou falando de direito, não, nas universidades. De uma forma geral, né? Eu não vejo, não sei se você teve. Eu vi uma faculdade, não sei aonde, aí que passou por mim, que era a faculdade de Direito, que tinha um módulo que era oratório e comunicação. Eu falei, foi uma só que eu vi, foi tão raro que eu não lembro o nome. Infelizmente, não é uma prática do ensino no Brasil. Existem, né, universidades no exterior que já assumem outro tipo de postura no ensinamento dos alunos de diversos cursos. Mas no direito, principalmente, infelizmente, eu tive poucas experiências na qual eu pudesse... Todo mundo deve estudar comunicação, mas tem gente que é mais, né? Sim. Nós, né? Eu tô falando nós, é mais exigido de nós, é a nossa né? ferramenta, né? Sim. O engenheiro também, todos, mas o engenheiro usa menos a comunicação que nós, da área do direito. Sim. Tá? Que essa qualidade, né, ela é mais exigida de nós profissionais que atuam diariamente com isso. Ou falando ou escrevendo. Exatamente. Ou lendo. Exato. Tá? Para mim, professor Calazans, SampaCast, estamos aqui no Centro Cultural Julho de 2024, Centro Cultural AD Sampa Teia Vergueiro. Oratória avançada. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência como investigação criminal. Eu trabalhei muito tempo na investigação criminal, a minha especialização na psicologia forense, neurociência, psicanálise e pedagogia. Então, vou usar toda essa minha experiência e focar. Lembrando que a nossa comunicação ou os nossos cursos não é voltado para advogado, para todos. Tá? Mas eu vou usar essa experiência e mostrar como é que nós trabalhamos. Lembrando que no nosso site do professor Calazans, eu estou fazendo isso aqui. Isso aqui não é legal que faço. Você sabe o que? Isso aqui é nervosismo. Não estou nervoso, não. Ou pareço, né? Então, é comunicação. Não precisa gaguejar e nem esfregar as mãos. Mas vamos lá. Então, para mais vídeos, inclusive há vários vídeos no nosso canal do YouTube, você pode se inscrever. A cada vez que nós inserimos, você vai automaticamente receber ou também mais informações no nosso site, no nosso e-mail e também no nosso telefone, que é Zap. No nosso site há várias concepções, vários cursos. Lembrando que um deles, eu peço que você acesse o curso no nosso site e seja membro da academia. Sendo membro da Academia de Comunicação Oratória, você tem acesso a vários cursos gratuitos e descontos em cursos especiais. Lembrando que o nosso curso ele tem várias partes, duas partes principais. Online, eu consigo dar aula para pessoas do exterior, em outras partes do Brasil, eu sou sediado em São Paulo, e também
o módulo presencial. E para quem não pode fazer o módulo presencial, depois da pandemia acabou tudo, né? Sim. Então, nós criamos maneira, na verdade, antes da pandemia, nós já tratávamos, eu trabalho com pessoas que moram em outros continentes. Então, antes da pandemia, nós já tínhamos recursos para atender. E o nosso curso, ele atende pessoas no modo presencial e misto. Inclusive, vou fazer esse curso com o professor, viu? Inclusive, nós estamos aqui no TEIA Vergueiro e mensalmente, eu trabalho com as pessoas aqui. Sim. Eu já tenho a data, o próximo vai ser na Lapa. Aqui eu estarei no mês de agosto. Eu não lembro o dia desse mês, o próximo é esse mês 7, mas na Lapa eu não tenho. Eu não tenho a data certa, mas se você fizer contato comigo, a gente passa aí. Tá? E aí, teoria e prática. Eu conto a experiência de um colega meu que ele fez um curso e pagou caro, um curso de um dia de oratória. Eu falei, como que foi o colega? Eu fiquei lá 8 horas, 4 horas de manhã, 4 horas da tarde. E aí? E aí o professor falou de manhã, falou, tá, e você? Não falei nada. Então, você teve curso de escutatória. Exato. Então, a nossa aula, o nosso curso é muito, muito prático. Mais de 50% prático, ou 70%, 80%, porque ou você fala ou você não fez curso de oratória. Exato. E o que eu conheço muitos cursos que eles dão uma boa parte teórica, e aqui no TEIA, eu tenho utilizado o TEIA, né, essa abertura, parceria da Prefeitura de São Paulo, que eu trago os alunos para treinar. Sim. Inclusive aqui no SampaCast. Isso aqui, você está aqui por causa disso, porque eu tenho proporcionado aos meus alunos a participarem de várias frentes, inclusive televisão. Eu já tive colegas meus que eu indiquei e preparei para que eles dessem entrevista. Tá? Então, não adianta você ter a teoria. É claro que adianta, mas não pode se resumir a ela. Então, a concepção do professor Calazans é esta. Ele faz com que o aluno ele aprende a parte teórica, inclusive com livros ou até mesmo material escrito, mas a prática. Aplique, né? Fala lá. Vai. Falou, tá bom? Sim. É o nosso caso hoje, né? Você ficou meio tímido aqui. Não, depois foi fluindo, conversando. Não, depois entra no sangue. É vai isso. Embora. Não tem como a gente desenvolver essa habilidade da comunicação, senão através da fala, né? Então, se comunicando na prática. Inclusive, infelizmente, tem curso de oratória que resume-se a parte teórica. Sim. Se a parte teórica for um módulo, uma parte do curso, eu até entendo, mas um curso de oratória, se resumir a parte teórica, não tem sentido. E ainda que você faça... O problema de muitas pessoas, ela fez o curso de oratória, às vezes faz até a prática. Acabou, e aí? E agora? Então, nós, se você quiser, né, nós temos que mensalmente, inclusive eu sempre trago nos meus cursos, ex-alunos que já fizeram o curso, mas para praticar. Sim. É igual ao exercício, né? Sim. Se eu não eu faço exercício durante um ano. No ano seguinte, se eu não fizer... Perde tudo. Atrofia tudo. Exato. Olha como eu sou forte. Nem tanto. Nem tanto. Tá? Então, conhecimento é uma coisa. Habilidade é só prática. Com não certeza. É a mesma coisa. Então, oratória é uma concepção que você pratica, aprende na prática. Então, Com certeza. não existe. Tá? Vamos falar um pouquinho da minha experiência, depois eu passo a experiência aí. Então, esse curso vale para juristas, políticos, religiosos e professores, tá bom? E aí, olha só que coisa interessante. Antes mesmo de você abrir a tua boca, numa palestra, numa aula, quando um palestrante ele sobe no palco, ele já foi aceito ou rejeitado. Avaliado. Já foi. Entendeu? Ele nem abriu a boca. Eu estava trabalhando em caso de entrevista, de emprego. Olha que coisa interessante. Há muitas pesquisas, né? Mas vamos supor que eu seja um empregador, um entrevistador, e você, a entrevistada. Quanto tempo você vai me conquistar, me convencer? Quanto tempo? Vamos fazer uma entrevista de 20 minutos. Quanto tempo você tem para me conquistar? Os primeiros 3 segundos já. A hora que eu chego aqui e me apresento, a roupa que eu visto. Tem situação que é 1 segundo. Sim. Tem pesquisas que eu mostro no meu curso, em 1 segundo a pessoa foi aceita ou rejeitada. 1 segundo. Tem situações, mas não leva 30 segundos. Em 15 segundos, foi feita uma pesquisa que a percepção do entrevistador no prazo de 20 minutos foi a mesma dos 15 primeiros segundos. Sim.
Como você falou, o fato de ser... Primeira impressão da pessoa. Primeira impressão. E você tem muita dificuldade de mudar a primeira impressão. É difícil mudar. É possível, mas é difícil. Então, antes de nós... Exige um esforço, né? Quando eu começo o curso de comunicação oratória, eu começo com essa parte aqui. Tá? Eu falei aqui, né, que eu tava... É imperceptível, né, se eu não prestar atenção. Mas a pessoa que está vendo, talvez ela não esteja apegada aos detalhes, mas subconscientemente o Calazans está nervoso. Ela interpreta que eu estou nervoso. Além de causar uma distração, né? Então você começa a focar naquilo que a pessoa está fazendo com as mãos, ou enfim, e acaba não recebendo a mensagem que ela quer passar. Isso também atrapalha na entrega da sua mensagem. A leitura corporal é, sim, muito, muito importante, e eu não sei por que isso não é estudado. O nosso rosto tem 40 músculos, mais ou menos, e dá para fazer 10.000 expressões. Nossa, o corpo é incrível. E talvez você não explique as 10.000 expressões que eu possa fazer, mas você vai interpretar. Sim. Entendeu? Então, vamos trabalhar com isso aqui. Tá? Jornalismo, eu trabalhei como jornalismo. Aqui foi na TV Justiça, lá em Brasília. Tá? Aqui é tranquilo, que é gravado, depois eles editam. Aqui, esse tipo de entrevista, você não tem muito problema. Certo. Tá? Aqui já é diferente. Ao vivo. Não, aqui não foi ao vivo. Nesse caso aqui, ela foi gravada, mas foi gravada a que a gente chama a campo, né? Então, essa aqui é entrevista de estúdio. No caso, nem foi estúdio, foi lá no aeroporto de Brasília. Aqui... ela foi gravada, mas aqui no ambiente externo, foi no aeroporto, estava comentando sobre um acidente, e aí tem ruído de avião. Sim. Tá? Aqui sim, aqui é ao vivo. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores, só com um detalhe, era ao vivo, mas eu não estava no estúdio, eu estava em casa, mas não interessa. Então eu fiquei aqui, essa entrevista durou um bom tempo, e é perguntas. Tá? Eu trabalho muito com direito aeronáutico, com acidentes aeronáuticos, inclusive preparo profissionais do direito aeronáutico, peritos, a dar entrevistas. E aqui, você que é advogada, você falou uma coisinha aqui, é responsabilidade, injúria, difamação, calúnia. O culpado foi o piloto. Sim. O piloto que errou. Eu já vi gente falando isso, eu falei, ô perito. Cuidado com o que fala. Rapaz, vai levar 1 ano para investigar isso aí. Você, em 30 segundos, está falando que o piloto errou, que o controlador errou. Então, toda essa minha experiência eu uso para preparar esses profissionais. E, infelizmente, alguns não se atêm. Então, é um perito, ele conhece mecânica, conhece engenharia, é piloto, mas não conhece comunicação. E ele quer aparecer, que é normal, não tem problema nenhum nisso, mas num programa ao vivo... afirmar algo. Você né? tem técnica de comunicação que é diferente disso aqui. Aqui você faz uma pauta antes, você senta com o comunicador e conversa. O que a gente vai falar? Vai falar isso, embora, muito cuidado com a pauta. Eu já montei uma pauta e chega na hora que está gravando... muda tudo. Já aconteceu. Ou já fiz uma pauta e na hora ao vivo, quando está gravando... ele muda a pauta, não há problema. Não combinamos isso. Eu não estou preparado para essa resposta. E ao vivo. Eu fiz um programa de televisão com um jornalista aí, que eu não vou falar o nome dele, ele mudou toda a pauta. Eu se ferrei. Eu se ferrei. Não estava preparado. Eu não vou falar se ferrei, porque se eu falar me ferrei, não dá a mesma conotação. Eu se ferrei. Aí você tem que sair você queima o teu nome. Então, se você... Aí você vai falar por quê? Para a pessoa, não, ele mudou a pauta. Tem que ter um jogo de cintura nessa hora. Você tem que ter jogo né? de cintura, tem que ter conhecimento. E é a mesma camisa, por uma Entendeu? Acho que eu só tenho essa. Tá? Aqui ao vivo também... Tá? Não sei se existe esse programa ainda. 10 minutos? Não vai dar tempo de fazer. Olha, já está dando 10 minutos. É rápido, né? Conversa boa. Conversa boa. Mas vamos lá. Aqui também é ao vivo. Tá? Aqui é ao vivo, mas foi rádio. Muitas pessoas mandando muitas perguntas. Professor Calazans, foi assim, o professor Calazans responde. Olha, então a pessoa tem que estar preparada. Eu uso toda essa técnica, toda essa experiência para a gente. Aqui, Renata Fã. Aqui é um programa jornalístico de futebol, de esporte, né? Não de futebol, mas foi quando caiu o avião chapecoense morrendo. Sim. Então eu falei sobre esse acidente. Era esporte, mas também ao vivo. E aqui foi o dia posterior. Aqui muitas informações borbulhando, nada conclusivo, e as perguntas, e aí você tem que andar no sapatinho para que você não
Dê respostas Exato. equivocadas, você entra em furada. Então, repito, as pessoas, né, para se comunicar, tem que entender, tem a alma, né? A comunicação tem outra alma. Entrevista, aí é interessante, né, que com essa experiência eu preparo empresários e todo qualquer profissional a dar entrevista. Sim. Como dar entrevista. Inclusive, até tem um curso, como dar entrevista. Ao vivo, falada, escrita, gravada. Tem algumas técnicas e eu quase fui processado. Por quê? Porque eu dei entrevista para uma mídia de grande circulação, televisão, e eles editaram. Uhum. E eu seria processado. Esse amigo meu, Fernando Fábio Anderson, me ligou. Calazans, que negócio que você falou aí? Eu falei, não Saiu falei. do contexto? Eles tiraram do contexto. Sim. Nós gravamos, não foi ao vivo, nós gravamos, aí eu dou uma dica, né? Então, quando você der uma entrevista, pegue a cópia. Sim. Nunca. Não deu nada, acabou não dando, mas eu fui ameaçado de ser processado. Provas são tudo, né? A pessoa envolvida, mas eu fiquei tranquilo e Sim. com medo, né? Porque será que a editora, a emissora ia me dar a entrevista completa? Que se ela me desse a entrevista completa, mesmo assim eu teria problemas, né? Sim, nesse caso você teria pelo menos uma prova, Aí eu né? aprendi uma coisa muito interessante, como falar, porque quando você dá entrevista, são vários takes. Sim. Ele dá uma pergunta, 30 segundos, uma pergunta, e agora eu aprendi a responder da seguinte maneira. Toda resposta, ainda que seja ao vivo, eu penso de tal maneira que, como que eu vou dar essa resposta de tal maneira que ela não seja editada. Sim. Aí precisa de experiência. Até incluir a pergunta na própria resposta, né? Sim, de forma a recapitular aquilo recapitular, tem que ter uma técnica. Sim. Eu tive um colega meu que ele foi dar uma entrevista escrita e ele foi processado. Nossa. Ele foi processado, mas eu falei, você foi infeliz. Ele foi infeliz. Então, a gente trabalha nisso aí. E outra coisa que eu mais gosto, eu pouco apareço em televisão. Aparecia muito. Porque o que eu mais gosto de fazer, ontem mesmo, quinta-feira passada, que dia que é hoje? Hoje é quarta? Hoje é quarta. Segunda-feira eu dei uma entrevista, 2 entrevistas. Ontem eu dei outra. Mas, fora da entrevista, o que eu gosto é da pauta. E aí eu falo para os especialistas, fazer a pauta que é interessante. O que falar sobre esse assunto? Então, Sim. você pega um jornalista, pega a aviação, que é a nossa área, você trabalha como advogado da área do consumidor. Então, o que falar sobre esse assunto? O jornalista não é especialista. Sim. Então, o jornalista, não fala isso que não tem nada a ver. Por exemplo, aquele avião que se acidentou, teve um incidente no Brasil devido à turbulência. Aí você tem que explicar o que é turbulência de céu claro, dá em alta altitude, turbulência convectiva em baixa altitude, o piloto tem como informar, ele tem como prever, e ele não sabe disso. Então, cabe ao especialista fazer a pauta. Para mim, o pautar, que eu chamo de pautar, é o mais importante. Sim. Normalmente tem uma entrevista, a gente marca um tempo antes, ainda que seja ao vivo ou não, a gente pauta. E trabalhar disso é muito legal, pautar. Com certeza, né? Eu gosto muito de pautar. Planejar, se programar. Essa cara não é muito bonita para ficar aparecendo na televisão, não, mas para pautar é legal, tá ok? E empreendedorismo, eu trabalho aqui... Já ouviu falar do pitch? Já, inclusive recebi um do próprio professor Calazans. Esse assunto dentro do empreendedorismo, um colega meu é engenheiro, trabalha na área técnica de uma empresa e foi promovido Sim. para comercial, e o chefe dele, você vai ter que fazer pitch agora. Hã? Né? O que é isso? E aqui no TEIA nós trabalhamos com isso. O meu curso do TEIA aqui, o curso do professor Calazans, uma parte muito interessante é o pitch. Nós trazemos aluno aqui para o Sampa e damos aí o pitch. Tá? Então, o pitch, tem o pitch já ouviu falar do Shark Tank? Shark Tank, sim. Tá, aquele é o pitch. Sim, O pitch tem que inicial. vender o seu Tem vários pitches, negócio. né? Então, mas tem uma técnica para isso. Sim. Tem uma técnica. E eu trabalho com a técnica do AIDA, gatilhos mentais e outras coisas bem interessantes. Tá? O pitch de elevador. Tá? E aqui é um treinamento que eu dei no TEIA Lapa. Esse TEIA Cachoeirinha. Então, os alunos, eles assistem o TEIA, a gente dá uma dica e depois eles apresentam. Legal. E aí eu quero trazer algum deles para vir para cá e, se Deus quiser, para cá. Aqui. Então, a comunicação é um ciclo. Tá? Começamos por parte e a gente vai caminhando por ciclo. Aqui na RIMAX, já ouviu falar na RIMAX? Sim. Eu trabalhei com esse grupo da RIMAX, muito interessante. Legal. Né? Aqui eles aprenderam pitch e também leitura corporal. Eu trabalhei com eles e eles já tiveram, aqui o Davi, essa aqui é a Ana,
eles contaram para mim as experiências que eles tiveram e os resultados aplicando leitura corporal. Esse cara não quer comprar de mim, não. Sim. Esse cara quer comprar de mim, sim. Tem que mudar. Aí ele cruzou o braço, ofereceu resistência. E eles falaram entediado, né? como Calazans, esse assunto, ele funciona. Tá? E aí no empreendedorismo, com negociação e também, tá, na mediação. Você que é advogada, não sei se você trabalha com mediação. Trabalho sim. Tá? Então, há técnicas para mediar. Tá? Eu estou caminhando para o final, eu vou finalizar, nós tínhamos umas coisas aqui para falar. Mas eu estava trabalhando, acompanhei, não trabalhei nesse caso, acompanhei um caso no escritório de advocacia de direito aeronáutico, e envolveu um caso muito complicado de milhões e milhões. E eles chegaram à conclusão que, se entrasse na justiça, ia perder muito tempo e dinheiro. Sim. Então, eles fizeram... O escritório tem lá uma psicóloga. E essa psicóloga trabalhou com todos os envolvidos. Todos os envolvidos. Estudou e-mail, telefone, como eles falavam, como eles se vestiam. E, no dia de se acertarem entre si, se ia entrar na justiça ou não, judicializar ou não, ela traçou o perfil de cada um. Aquele é bravo, é colérico, fala manso com ele. Esse aqui, ele é muito razão, trabalha racionalmente, convence. Aquele ali é muito emocional, vai na emoção. E eu fiquei embasbacado com a estratégia da psicóloga do escritório. Foi o primeiro escritório que eu vi com uma psicóloga trabalhando. Foi o primeiro, não sei se tem mais. Mas o trabalho que essa psicóloga fez, depois a gente pode conversar, ela economizou milhões, a causa era internacional, milhões e muito tempo. O que ela fez? Trabalhou com comunicação. É conhecer a pessoa com quem você está falando. O que falar. Exato, o que você vai falar para ela. Às vezes, como falar. Exato, às vezes o que você fala para uma pessoa não vai ser a mesma coisa que você vai falar para outra, né? São coisas e formas diferentes de falar a mesma coisa de forma diferente. Isso aí é um segredo. Sim. A justiça fala isso, né? Tratar os diferentes desigualmente, tratar os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Isso serve para o direito e serve para a comunicação. Pessoal, a gente tem mais coisa para falar sobre esse assunto aqui, tá? Nós vamos parar aqui. Eu convido você para que conheça o nosso curso. Tem mais coisas, eu vou falar sobre um outro podcast, vou falar sobre a minha experiência como controlador de tráfego aéreo, como piloto, como gerenciamento de crise. Tá? Às vezes vai gerenciar uma crise e a pessoa não sabe se comunicar. Então, como que gerencia uma crise? Então, no meu outro podcast, eu vou continuar e vou falar das minhas outras experiências, e todas essas experiências nós aplicamos no nosso curso de comunicação para que você seja um excelente comunicador. Entendeu o que é que desenho? Entendido, super compreendida. Tá. Então, Milena, eu te agradeço aqui, tá bom? Eu que agradeço, te convido para que você participe de todos os nossos cursos, de pitch, de oratória, de conversação. Com certeza, vou me inscrever. Inclusive, eu estou fazendo um reality show. Vou fazer um concurso online, reality show de comunicação. E o primeiro reality show é o pitch, o melhor pitch. Quem sabe fazer o pitch? Nós estamos selecionando pessoas, e essas pessoas vão participar do pitch, e nós vamos fazer uma propaganda, uma divulgação, onde parte técnica vai avaliar e o público vai avaliar. Muito legal. E teremos aí em breve aí a primeira temporada do pitch do Professor Calazans. E você, Milena, está convidada. Convidada, muito obrigada. Eu agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui hoje. O nosso amigo Daniel também está convidado, hein, Daniel? Ele gosta de pitch, ele falou que ele gosta do negócio, não é isso? Ele falou que entende e gosta. Então fica convidado aí o nosso apoiador técnico. Um abraço para a turma. Tá, até logo. Para mim foi um prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.